Gabigol é a favor da medida tomada pelo Flamengo. Contagem regressiva para término de contrato de Felipe Luiz. Chegadas e saídas do Mengão. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir, que já deixa aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e continue dando aquela moral, compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para você é 0800, meus queridos e minhas queridas. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Aproveitar, né, que o elenco rubro-negro está de folga, coloquei meus mantos sagrados também de folga e hoje estou com uma camisa que eu amo muito, que é do Batman, uma das minhas paixões, né? Trazer para vocês aquela palavra de meditação nessa manhã de sábado que está em Salmos 99, versículo 9, que diz o seguinte: exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Pedir a Deus que esteja abençoando a cada lar que esse vídeo esteja chegando, em nome de Jesus, e que essas bênçãos se estendam para os seus familiares, e que esse venha a ser o melhor sábado de todas as nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. Galera, como eu falei, o elenco do Flamengo está de férias, então assim, eu venho trazer para vocês algumas atualizações que vão surgir todos os dias, para deixar vocês sempre por dentro, né, do que está acontecendo no nosso time de coração. Felipe Luiz aí se tornou um grande técnico, um grande responsável por tudo que o Flamengo conseguiu conquistar nessa temporada de 2025. E sabemos que está um imbróglio aí envolvendo a sua renovação. O Flamengo quer renovar o contrato do técnico Felipe Luiz antes do Natal, ou seja, na semana que vai entrar, né? Hoje é o que? Já é dia 20, então tem poucos dias aí para tentar resolver essa situação. Felipe Luiz que está na Europa passeando e deve retornar para o Brasil no domingo à noite ou na segunda-feira de manhã. Então inicia hoje, sábado, a contagem regressiva para o fim do contrato do técnico, que entra nos seus últimos 11 dias de validade. Tratada aí como prioridade absoluta pela diretoria, a renovação do treinador esbarra neste momento em questões financeiras, tá? O clube apresentou uma proposta inicial considerada baixa do esperado. Na sequência, já com a participação do empresário português do técnico, né, uma contraproposta com valores significativos superiores foi encaminhada ao Flamengo. Novas reuniões aproximaram as partes, mas o acordo ainda não foi selado. Além do salário, o debate envolve cláusulas como bônus de desempenho, metas estabelecidas em contrato e o valor da multa rescisória. Eles não querem que a multa rescisória seja alta. Por que, PQD? Porque pode chegar um clube europeu, que é o sonho do Felipe Luiz, comandar um time na Europa, e esbarrar no problema da multa rescisória. Então, eles querem que faça igual fez com o Gerson. Quando renovou o contrato com o Gerson, a multa rescisória foi lá para baixo, facilitando a vida do Zenit em tentar contratá-lo. Lembrando que o Gerson foi vendido por 5 milhões de euros, sendo que o Zenit tinha oferecido um valor muito maior no início do ano. E o Flamengo não liberou. Então ele saiu praticamente, entre aspas, de graça pelo que o Zenit tinha oferecido. Então, Felipe Luiz, com esse desejo de ir para a Europa, não quer uma multa rescisória alta. Então vamos aguardar, porque em breve nós teremos aí mais informações. A intenção da diretoria é concluir as tratativas até o dia 25 de dezembro. A identificação no comando do técnico tem impacto direto no planejamento, nas movimentações para o Flamengo no mercado de transferência. Ou seja, para o Flamengo poder se movimentar, para o Flamengo poder ir atrás de outros jogadores, vai depender de finalizar essa renovação de contratos com o Felipe Luiz, que a priori vai até o final de 2027, mais uma temporada. Ele que vai indicar quais são os jogadores, ele que vai dar o aval, ele que vai bater o martelo, o BAP vai lá e assinar. Ele vai escolher as características dos jogadores que serão contratados pelo Mengão. Então, isso aí é que falta para o técnico Felipe Luiz renovar com o Flamengo. E outra coisa, ainda falando sobre Felipe Luiz, ele chegou a uma marca que não era alcançada no Flamengo há 14 anos.
Desde 2011, o Flamengo não inicia e encerra uma temporada sob o comando do mesmo treinador, feito registrado pela primeira vez com Vanderlei Luxemburgo. Há pouco mais de um ano no cargo, Filipe Luís soma 72,2% de aproveitamento em 89 partidas, com apenas 10 derrotas. Sob sua liderança, o Flamengo conquistou todos os títulos possíveis no Sul-Americano, Copa do Brasil, Campeonato Estadual, Supercopa do Brasil, Brasileirão e Libertadores da América. Então, que o Flamengo consiga aí chegar a um denominador comum com Filipe Luís e essa renovação de contrato saia o mais breve possível, tá? Outro assunto aqui que eu tenho para trazer para vocês é sobre Saul Niguez, né? Que ele tem um problema no tendão de Aquiles. O departamento médico do Flamengo disse que não há necessidade de uma cirurgia, mas ele disse que vai falar com o seu médico de confiança. Flamengo e Saul devem chegar na próxima semana a um consenso sobre o procedimento no tendão da perna esquerda do jogador. O espanhol estuda a possibilidade de passar por uma cirurgia no local, pensando em uma recuperação mais eficaz para a temporada de 2026. O meio-campista tem consulta marcada para a próxima segunda-feira, dia 22, data em que também terá uma conversa com a diretoria do Flamengo para definir a condução do tratamento. O departamento médico do Flamengo já enviou os exames do atleta ao médico de confiança do jogador que acompanha o caso da Espanha. Como eu falei, a diretoria do Flamengo disse que não há necessidade de fazer um procedimento cirúrgico, mas ele quer ouvir a opinião do seu médico de confiança. Sendo assim, todos os exames foram encaminhados para a Espanha, para esse médico avaliar e dar o aval dele. Precisa ou não precisa, que é o caso de Nicolás de la Cruz, que não vai precisar, ele vai passar por um procedimento de regenerativo para melhorar as inflamações no seu joelho, né? Inflamações crônicas. Bom, chegamos aqui, chegadas e saídas e as movimentações do Flamengo no mercado. A prioridade da diretoria é manter os nomes do elenco principais após a sequência de títulos, enquanto os alvos no mercado são apenas pontuais, tá? Até o momento, o Flamengo não anunciou contratações após investir quase 300 milhões na última janela. A diretoria passou a olhar com mais atenção para o mercado nacional. O planejamento prevê a chegada de 3 a 4 reforços ao longo da próxima janela de transferência, concentrados em posições consideradas carentes no elenco. O Flamengo tem, no momento, o foco principal na contratação de um goleiro, como eu falei, saída do Matheus Cunha para o Cruzeiro, zagueiro, saída do Cleiton, né? E procura aí também uma oportunidade de contratar um centroavante e um ponta. Então, Gabriel Brazão, inclusive acho que o CEO, o presidente do Santos, falou sobre Gabriel Brazão, que eles contam com Gabriel Brazão para a temporada de 2026, que não tem interesse em vender. Então, se o Flamengo quer buscar um goleiro no mercado, que ele faça isso com a máxima urgência, porque o Santos vai atrapalhar o máximo possível, né? E a esperança do Flamengo em contratar o zagueiro Vitão é por conta da questão financeira que está vivendo o Internacional. Não está com a situação financeira muito boa, está havendo cobranças aí na justiça. Isso pode facilitar o Flamengo a contratar Gabriel Brazão. Bom, como eu falei, saídas, apesar de não ter contratações anunciadas, o Flamengo tem saídas já confirmadas. O goleiro Matheus Cunha, cujo contrato se encerra no próximo dia 31, já assinou com o Cruzeiro. O zagueiro Pablo, fora dos planos e treinando separadamente durante toda a temporada de 2025, deixará o clube ao fim do vínculo para se defender o São Bernardo de São Paulo, tá? Outro defensor, o Cleiton, que não renovou e firmou o contrato até 2030 com o Wolfsburg da Alemanha. Então, essas são as saídas confirmadas do Flamengo. Além das saídas definidas, o Flamengo trabalha com a possibilidade de negociar outros nomes. O atacante Juninho, pouco utilizado em 2025, negocia com o Pumas do México. Michael, sem espaço com Filipe Luís, tentou buscar outro clube na janela do meio do ano, mas não recebeu propostas consideradas satisfatórias e a tendência é uma transferência no início do ano, a janela de transferência que abre no dia 4 de janeiro. Everton Cebolinha
também pode ser negociado. Pode ser, tá? Após o título da Libertadores, o atacante revelou ter pedido para sair no meio do ano em busca de mais minutos em campo. Outros nomes na lista da negociação são os volantes Alan, o lateral esquerdo Matias Vinha, sem espaço no elenco e a espera de propostas, né, que ainda não chegaram. Então, vamos seguindo aqui. Arrascaeta versus Vitinha na Copa Intercontinental. Essa aqui achei a maior injustiça. Fora outras, né? Mas essa daqui para mim foi a maior. Bom, Arrascaeta jogou 3 vezes. Vitinha jogou 1. Arrascaeta fez 2 gols. Vitinha nenhuma. Arrascaeta deu 2 assistências. Vitinha nenhuma. Cartão amarelo. Arrascaeta não tomou nenhum. Vitinha tomou 1. E foi eleito o melhor jogador da competição. Como assim? Qual foi o critério utilizado? Bom, lembrando que PSG, né, o dono do PSG é um dos grandões lá do Catar, né? Então, tá explicado aí, né? Precisa nem mais, nem menos. Bom, Léo Ortiz respondeu a torcedor. Surgiu um vídeo aí, né, do Filipe Luís conversando com o Léo Ortiz ali, na hora do pênalti, né? Não dá pra gente saber, nem pela leitura labial, o que Filipe Luís falou com ele, porque Filipe Luís estava de costas. E um dublador, né, leu os lábios do Léo Ortiz, e na dublagem ele disse o seguinte, que o Léo Ortiz falou, não vou, nem morto, né? Uma coisa assim, de jeito nenhum. E um torcedor foi e criticou Léo Ortiz nas redes sociais, ele disse o seguinte aqui, ó, na rede social, nosso Mandini correu de bater pênalti, escreveu um torcedor irritado. Léo Ortiz ironizou, abre aspas, fonte, vozes da sua cabeça, respondeu o comentário que aconteceu em publicação feita pelo zagueiro nesta quinta-feira, dia 18, exaltando a temporada de 2025 do Flamengo. Cara, eu vou ser sincero para vocês, se ele tivesse dito que não bateria o pênalti, a atitude mais honrosa, né, feita por ele. Foi muito homem, foi muito corajoso para isso. Achar que não está bem e não querer comprometer algo tão importante quanto é uma disputa de pênalti. Meu pai sempre falou que o pênalti é tão importante que o presidente do clube é que deveria ir lá bater. E se ele se negou a bater porque não estava bem, parabéns para ele, tem todo o meu apoio. Foi muito homem mesmo tendo essa atitude. Se foi isso, mas como ele falou aqui, vozes da cabeça do torcedor. Bom, falando nisso, Toni Kroos se surpreende com PSG e Flamengo. Ele diz o seguinte aqui, ó, me surpreende um pouco, mas isso significa que o futebol brasileiro, ou pelo menos as melhores equipes do Brasil, podem competir bem, porque o PSG, sem nenhuma dúvida, na última temporada foi a melhor equipe da Europa. Agora, um pouco menos, porque tem alguns lesionados importantes, mas isso significa que o futebol brasileiro está bem e que os melhores times do Brasil podem competir com os da Europa, sim. Fecha aspas, disse Toni Kroos. Agora aqui, né, Gabigol apoiou o Flamengo. Ele participou de um podcast, acho que é o Podpah, e foi perguntado a ele sobre o gramado de plástico, que eu não acho grama sintético. Se for grama, o jumento, o cavalo, a vaca come, não come, então não é grama, é campo de plástico. Foi perguntado a ele sobre o campo de plástico. E Gabigol falou o seguinte, apoiando o Flamengo. O Flamengo recentemente levantou uma campanha contra os gramados sintéticos no Brasil. E ele falou assim, nas maiores ligas do mundo, não se joga no campo de plástico. Eu pergunto, todas as ligas estão erradas e só o Brasil está certo? Porque ele disse que só no Brasil é que utiliza grama sintética, salvo em países de frio extremo que não tem condições da grama sobreviver. Aí eles colocam um gramado de plástico, né? Mas aqui no Brasil o clima é propício para você cultivar qualquer tipo de gramado, menos o de plástico, né? Tanto que o Flamengo vai trazer especialista do Catar para poder utilizar a mesma técnica nos campos que foi utilizado lá no Ahmed Ben Ali para poder melhorar a qualidade do gramado do Maracanã. E como ele falou, não estamos falando
de ter todos os jogos no gramado natural, mas que os gramados naturais sejam perfeitos para jogar, como, acho que se eu não me engano, ele falou do Itaquera, né? Que como o próprio Felipe Luiz falou, que é o do Beira-Rio e do Itaquera, são os melhores gramados natural que existem aqui no Brasil. Então, Gabigol apoia a iniciativa do Flamengo em querer extinguir todos os gramados sintéticos, porque não é bom para jogar futebol. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, paraquedista rubro-negro, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.